Museu da República, Catedral de Brasília, Catedral Nossa Senhora da Aparecida, não é isso, Rosânia? Rosânia é assessora da Eliane Aquino, que está aqui ao meu lado. Nós estamos em Brasília, continuando com o Jornal da Fã direto daqui, e estamos na Esplanada dos Ministérios, na sede do Ministério do Desenvolvimento Social, da Família e do Combate à Fome, ao lado da Secretária Executiva Nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino. Eliane, satisfação ser recebido aqui na sede do seu trabalho. Muito obrigado pela recepção. Prazer é meu. Você sabe que receber a imprensa sergipana e começando por você só me alegra. Obrigado, querida. Eliane, ambientada já aqui em Brasília, início dos trabalhos, como é que está o dia a dia? Então, tá bem corrido, sabe? Nós estamos vivendo esse primeiro mês de gestão com muita reconstrução a fazer, sabe? Com uma responsabilidade enorme que é colocar novamente o cadastro único em funcionalidade, como ele já foi um dia, o Bolsa Família também, que a gente fala que é o programa do coração do governo, sabe? E ao qual o presidente Lula tem um desejo, ele sempre falou muito do Bolsa Família, porque eu acho que ele tem o Bolsa Família como um filho da gestão dele lá atrás, né? E nós sabemos o quanto que ele foi desconstruído. Então, nós estamos agora numa situação meio de emergência mesmo, nessa reconstrução do Bolsa Família, na reconstrução do cadastro único, para fazer com que ele chegue da melhor forma na ponta e que ele atinja realmente quem precisa, sabe, desses benefícios e dessas políticas públicas que foram atreladas lá atrás ao cadastro único e que a gente quer resgatar isso novamente. Então, nós estamos com muito trabalho, com muita responsabilidade e com um desafio enorme, sabe? Mas que, com certeza, nós queremos fazer isso porque a gente sabe a força que o Bolsa Família tem na vida de quem está lá na ponta e precisando desse auxílio. Eliane, para que os sergipanos tenham uma dimensão do seu desafio aqui em Brasília, conta para a gente a estrutura que você está coordenando em termos de recursos humanos e recursos financeiros. Então, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, ela é composta por uma equipe de quase 115 pessoas por aí, um orçamento anual que chega a ser, em média, de 170 bilhões, sabe? E ela é realmente quem faz o pagamento do Bolsa Família, né? Então, nós temos aqui ao lado, que é a Secretaria Nacional de Cadastro Único, que é quem checa o cadastro, que é quem tem a negociação toda com os municípios, porque quem alimenta esse cadastro são os municípios, né? Isso dentro do programa Bolsa Família, da forma como era e da forma como a gente quer que seja. O Auxílio Brasil modificou isso, tirou um pouco o papel dos municípios nessa negociação, sabe, que a gente tem para até fazer o pagamento chegar lá na ponta. Então, nós temos a Secretaria Nacional de Cadastro Único e nós temos a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Cadastro Único é quem faz a negociação com os municípios, quem alimenta o sistema, quem valida o sistema, e depois vem para a Senarc para a gente poder só fazer toda a base de cálculo do que chega para essa família. Como a gente sabe, o Bolsa Família não é uma equação extremamente simples, porque é analisado a composição familiar, né? E nos últimos tempos nós tivemos uma grande dificuldade em relação a isso, da forma como as pessoas foram se cadastrando. E agora nós temos, então, uma média de 115 pessoas que compõem essa secretaria e um orçamento de quase 170 bilhões por ano. É um desafio enorme. Qual é a fase que vocês estão nesse momento? Porque foi uma promessa de campanha a continuidade do pagamento dos auxílios e uma promessa de campanha a retomada do Bolsa Família na estrutura em que ele existia antes. Qual é a fase de trabalho que vocês estão neste primeiro mês de mandato? Então, como todo mundo sabe, o Auxílio Brasil, ele estava até dezembro, o pagamento com R$ 600. Então, assim que o presidente Lula entrou, sabe, já foi a negociação com o Congresso Nacional, através da PEC, para poder fazer com que os R$ 600 acontecessem de forma efetiva. Então, a partir de 18 de janeiro de 2023, nós já começamos a pagar efetivamente, sabe,
o valor de R$ 600. E, além disso, o presidente também, que foi uma promessa de campanha, fazer com que chegasse mais R$ 150 para cada família que tenha criança de 0 a 6 anos. Por que isso? Porque a gente sabe, além de tudo, que a importância dessa primeira infância, do quanto que a gente precisa realmente assegurar uma boa segurança alimentar, uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Então, nós estamos nesse exato momento fazendo a reconstrução do Bolsa Família, fazendo todas as normatizações para o novo benefício, que vai ser o benefício de R$ 150, sabe? E fazer com que isso chegue o mais rápido possível, sabe, lá na ponta. Não é uma equação rápida nem fácil, então nós estamos falando que a partir de março nós teremos um grande cronograma, sabe, de botar esse programa, o Bolsa Família, da forma como ele era, que a transferência de renda era uma das ações do Cadastro Único. Nós tínhamos uma média, Narciso, de 33 programas que circulavam o Cadastro Único. Então, nós tínhamos ações como Minha Casa Minha Vida, Programa de Segurança Alimentar, os programas de educação, tudo com o público do Cadastro Único. Isso tudo acabou, né? Então, nós estamos nessa reconstrução, sabe? Eu acho que até final de março, nós estamos literalmente nessa corrida para botar o Bolsa Família de pé novamente, sabe? E depois disso, a gente vai trabalhando as questões intersetoriais e os outros programas que serão agregados ao Cadastro Único para melhorar a vida da nossa população sergipana e brasileira. Além do Bolsa Família, que outros projetos estarão envolvidos dentro da sua secretaria e do Ministério do Desenvolvimento Social? Aqui na minha secretaria literalmente o trabalho com esse público Bolsa Família. Aí a gente vai buscar as outras áreas, sabe? Mas tudo pensando nesse público que está ligado ao Bolsa Família. O que nós queremos muito, e aí é uma responsabilidade que tanto o presidente Lula como o ministro Wellington têm dito muito, é a gente encontrar mecanismos para que essas pessoas fiquem o menor tempo possível dentro do programa Bolsa Família. A gente sabe que o programa Bolsa Família ele é diferente de um BPC da vida, ele é um programa transitório, sabe? Mas a gente só vai conseguir fazer com que a população tenha esse recurso de uma forma transitória se a gente conseguir realmente incluí-los, principalmente no mercado de trabalho, né? E essa é a nossa luta, fazer com que a educação melhore, a saúde melhore, sabe? A parte de renda melhore para essas pessoas, para que a gente volte a fazer realmente essas pessoas terem uma qualidade de vida e autônoma, né? Mas para isso o país precisa crescer novamente, o país precisa desenvolver, precisa ter política de geração de emprego e renda. Então, nós estamos nessa força. Assim, nós temos hoje uma média de 40 milhões de pessoas que estão dentro do cadastro. Nós temos quase uma boa parte dos estados, Narciso. A gente tem estados em que 50% da população ou mais está dentro do cadastro único. Nós temos hoje uma situação de pobreza no nosso país que aumentou muito. Quando a gente fala em 33 milhões de brasileiros que voltaram a passar fome, entrarem no processo de insegurança alimentar, é muita gente. Então, e isso o governo federal não vai resolver sozinho. Só vai resolver se tiver a parceria realmente com os estados e com os municípios. Então, como você já viu, isso, o presidente Lula está completamente focado, sabe, em conversar com os governadores. Semana que vem vai ter aqui a Marcha dos Prefeitos, que ele vai estar conversando com todo mundo também, e a gente fazer com que esse pacto federativo, que deixou de funcionar na gestão passada, que volte a funcionar. Uma discussão que sempre existiu dentro do próprio governo Lula no passado, no governo Dilma, e que é puxada por um petista, que é o atual vereador de São Paulo, né, o Eduardo Suplicy, que já foi senador da República, é um avanço do Bolsa Família para um renda mínima. Você sente clima interno no governo para, ao longo desses 4 anos, fazer essa discussão? Eu acho que sim, porque, de qualquer forma, inclusive, domingo eu estava conversando com o Eduardo Suplicy e ele estará aqui na próxima semana conversando com todos os secretários aqui do MDS. Essa questão da renda mínima ela já é uma discussão antiga, né, e necessária. Qual foi o grande avanço do Bolsa Família? Foi porque foi um programa que foi muito bem estruturado, sabe? A equipe, principalmente aqui, que cuida essas duas secretarias, a Secretaria do Cadastro Único e a Secretaria de Renda e Cidadania, é uma equipe muito qualificada e que eles conseguiram pensar nessa normatização do programa que desse robustez
ao programa. Mas é lógico que a renda mínima ela é necessária, sabe? Mas ela não pode ser sozinha. Não adianta a gente pensar num programa só de renda mínima, na hora quando eu não penso realmente em desenvolver a educação e a parte de empregabilidade para a nossa população. Porque senão ela fica, mesmo ela sendo uma renda mínima permanente, mas ela vai ficar a vida inteira só aquilo. E a gente sabe, mesmo sendo R$ 600, para uma família que tem muitos filhos, sabe, e a gente sabe da carestia que tá, a gente sabe que é difícil. Né? Para as famílias que têm idosos, que têm pessoas com deficiência. Então, nós precisamos ter a renda mínima que assegure pelo menos aquela alimentação, que aquela família consiga se alimentar 3 vezes ao dia, mas a gente precisa de todas as outras políticas, sabe? E uma discussão que tanto o presidente Lula como o ministro têm feito é que os estados precisarão olhar muito para esse público do Bolsa Família, porque assim, tem que tê-los como prioridade, já que eles estão recebendo um benefício, então a gente precisa fazer literalmente um círculo de políticas públicas em torno dessa família para que a gente consiga desenvolvê-los, sabe, da melhor forma possível para que elas saiam desse benefício transitório e consigam ter uma autonomia financeira. Sem essa autonomia financeira, a gente vai passar a vida inteira só como a transferência pela transferência, que já é muito importante, mas a gente precisa de muito mais. Na sua visão, você enquanto política, enquanto gestora, você teve uma experiência como secretária de Estado da Assistência Social, como secretária municipal da Assistência Social e agora aqui na Secretaria Executiva de Renda e Cidadania. O que é que essa experiência acumulada lhe ajuda hoje nessa tarefa? Ajuda muito. Ajuda muito. E eu falo muito isso daqui para os nossos técnicos. Eu falo o seguinte, olha, eu conheço a ponta, sabe? Eu sei o que é a dificuldade de quem está vivendo nos assentamentos, de quem está vivendo nos povoados, sabe? Aquela escola que a escola é longe, que as crianças precisam andar quilômetros até chegar, a falta do transporte escolar. Então, essa experiência que Sergipe me deu, sabe, ela é riquíssima. É aqui que a gente, muitas vezes, quando a gente está lá na ponta, a gente briga muito por conta das políticas que chegam do governo federal, porque as políticas chegam de cima para baixo e muitas vezes a gente tem uma fala muito forte, assim, eles não conhecem a realidade, sabe? Então, eu estou trazendo essa realidade de trazer a nossa equipe aqui da Senarc para discutir territorialmente, para discutir com as regiões do país, para discutir, para eles entenderem o seguinte, assim, o problema do Sul não é o mesmo problema do Nordeste, o problema do Norte é diferente do Centro-Oeste, e que a gente comece a pensar as políticas públicas de acordo com a sua territorialidade, sabe? E, sem sombra de dúvidas, a experiência de Sergipe é uma experiência que é muito boa na minha vida. Você perdeu a eleição de 2022, ficou ali quase que por poucos votos na suplência, e agora tem essa tarefa aqui em Brasília. Pensa em voltar para Sergipe? Em Sergipe, eu tenho falado muito aqui que, apesar de ser de Brasília, a sensação que eu tenho é assim, o meu lugar, sabe, não é aqui mais, sabe? Eu sinto falta de Sergipe, eu sinto falta das pessoas de Sergipe. Eu sei que aqui eu estou conduzindo isso daqui com uma grande responsabilidade, até mesmo porque todo mundo sabe do meu amor pelo presidente Lula, né? Assim, do tanto que eu acredito no Partido dos Trabalhadores, na forma como se pensa a política pública para quem está lá na ponta. E eu queria muito fazer parte desse governo, sabe? Eu queria fazer até pelo momento histórico do presidente Lula, por tudo que ele passou. Ele tem sido uma fonte inspiradora muito grande, pela coragem, pela inteligência, por todo o sofrimento que ele passou e não ter desistido, por não ter fugido do país, sabe, no mínimo momento de tudo que ele passou lá atrás, que ele poderia ter saído do país, ele poderia ter fugido, e o tempo inteiro ele falando, eu vou ficar, eu vou enfrentar, eu vou enfrentar de cabeça erguida, porque eu sei que eu não fiz nada de errado. E enfrentou, né? Quem diria ali naquele meados de 2018, sabe, de 2016 para cá, que Lula voltaria a ser presidente da República, né? Em muitos momentos, eu convivi momentos lá em Sergipe mesmo, onde todo mundo achava que o PT estava morto, que tinha acabado o PT, né? A partir daquele momento ali do impeachment da presidenta Dilma e tudo mais.
Então, eu acho que a história do presidente Lula é uma história muito forte para todos os brasileiros. E o quanto que os brasileiros sabem, principalmente as pessoas de baixa renda, sabe o quanto que o governo dele foi importante no desenvolvimento da sua vida. Com relação ao desenvolvimento de Sergipe, no que é que o papel de Eliane aqui no Ministério pode ajudar o Estado? Olha, o papel é me aproximar muito mais dos prefeitos, sabe, das secretarias de assistência, educação e saúde, para que a gente consiga realmente pensar nessa política pública para essas pessoas que mais precisam. E isso, o primeiro ponto que eu peço a todos os prefeitos e prefeitas do estado de Sergipe é: façam um recadastramento, sabe? Façam a busca ativa para que a gente não deixe ninguém que realmente precise do Bolsa Família de fora. Então, mas para isso, a gente precisa ter um cadastro limpo. A gente precisa olhar que nós tivemos um aumento enorme no cadastro do que a gente chama de pessoas unipessoais no cadastro. Então, vou te dar um exemplo. É aquela família que é a sua família, que você tem a sua esposa, e que vocês dois se cadastraram, sabe? E que os dois estão recebendo, mas colocaram endereços diferentes. Então, na hora quando eu tenho duas pessoas na mesma residência recebendo, eu estou tirando a oportunidade de uma outra família. Então, nós tivemos um aumento na gestão passada enorme dos cadastros unipessoais. E isso a gente precisa limpar a base. Inclusive, nós teremos uma campanha falando exatamente assim: olha, se você foi induzido ao erro e fez o cadastro e você está recebendo dentro do seu núcleo familiar mais de uma pessoa, a gente vai estar dando a chance das pessoas saírem do cadastro para que aquela família para que ela não perca, a família inteira não perca. Então, o que nós queremos? Diminuir esses unipessoais, sabe? Fazer essa limpeza da base de dados e a gente incluir novas famílias. Então, o que eu acho que a gente vai ajudar nesse primeiro momento é exatamente fazendo essa nova busca ativa, fazendo esse novo recadastramento das pessoas e depois, juntos com o Estado e com os municípios, a gente pensando a consolidação de mais políticas chegando para esse público do Bolsa Família. 2024. O que é que passa pela cabeça de Eliane? O PT, nos bastidores, fala-se que tem dois nomes que podem estar disputando a eleição para a Prefeitura de Aracaju: Márcio Macedo e Eliane Aquino. O que é que passa pela sua cabeça? Eu acho que em relação mesmo ao PT, são esses dois nomes que estarão postos, sabe? E eu e Márcio, a gente tem uma relação muito bacana, a gente tem uma relação de muita amizade, e a gente vai estar atuando sempre juntos dentro da política pública, sabe? Que o PT terá uma candidatura própria, sem sombra de dúvidas terá, sabe? Agora, qual desses nomes será, aí só o tempo vai dizer. Você permanece à disposição? Permaneço à disposição do meu partido. Muito obrigado por nos receber aqui e dê seu recado aí para o povo sergipano. Quero falar para o povo sergipano que estou morrendo de saudade da nossa terrinha e que em breve nós estaremos muito juntos aí, porque a gente, enquanto Ministério de Desenvolvimento, a gente vai começar a rodar os estados brasileiros e que Sergipe está em primeiro lugar no meu coração, sabe? Estará sempre. E falar o seguinte, assim, a política pública é algo extremamente importante. Eu encaro a política pública como realmente como a transformação social que ela pode acontecer, sabe? E essa gestão do presidente Lula está sendo uma retomada disso, sabe? Então eu quero falar muito que para todos os prefeitos, prefeitas, para os governadores e governadores, que a gente realmente tenha essa união para fazer o nosso estado crescer. Fazer o nosso estado crescer cada vez mais, porque nós temos um estado forte, nós temos um estado que ele está extremamente bem localizado, sabe, na geografia do Brasil, e tem tudo para ser um estado exemplo, né? Tem tudo para ser um estado que tenha muita força. E o que nós queremos fazer com que Sergipe volte a brilhar cada vez mais. Muito obrigado, então, até a próxima. Um grande abraço a todos vocês e obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Direto de Brasília, para o Jornal da